Olha quem tá aí, sentadinha, a fantasia. Sim, a fantasia tá aqui. Qualquer coisa que é surpresa, que eu não estava esperando, pensava que ia por um caminho, mas foi pelo outro, inesperado. Tudo para mim tá dentro do conceito da categoria de fantasia. Por isso ela tá aqui de volta. Porque aconteceu uma coisa inesperada e eu disse, olha, a fantasia se instala sempre, a cada dia, inesperadamente na vida da gente, mas a gente não dá atenção. A gente pensa que é uma coisinha insignificante. E onde é que está o bom de você despertar para todas essas coisas fantásticas que acontecem, aquelas coisas que saem do percurso comum, já manjado, já natural, que não lhe desperta nada? Está justamente em você considerar, enxergar a surpresa e se satisfazer com aquilo, não é? Naquele momento, não é? Se divertir com aquele acontecimento inusitado que de repente acontece na sua vida e que, enquanto está acontecendo, ele pode não ter significado de muita importância. Mas quando o tempo passa, quando você rememora aquilo, ai, é tão gostoso você pensar, olha, eu nem imaginava que ia dar nisso e deu. Agora eu vou dizer o que aconteceu de fantástico hoje, né? Que eu disse para vocês que está dentro dessa categoria da fantasia. Minha gente, vamos voltar um pouquinho. Há alguns vídeos atrás, enquanto eu estava falando dos meus projetos para a nova idade, 69 anos, um dos projetos foi voltar a escutar as músicas de Raul Seixas, né? Uma vez que há muito tempo nem música eu escutava mais. E eu sabia que eu iria gostar muito, que iria, feito o Pequeno Príncipe, iria me dar uma outra dimensão das coisas, porque sempre é assim. Todas as vezes que a gente retorna a coisas que são muito profundas, feito a literatura, feito a música, a gente já entende aquela obra de uma forma mais amadurecida, mais aprofundada, não é? E era isso que eu queria atualmente, voltando a ouvir as músicas de Raul Seixas. E assim eu fiz, comecei a escutar, sim. Não com muita frequência, mas já escutei uma boa parte delas e, claro, vou voltar a escutar até que isso se torne um hábito dos 69 anos. Mas o que aconteceu foi o seguinte, se vocês lembram do vídeo que eu fiz, eu escolhi um bebê para ser o Raul Seixas. Mostrei, até apresentei para vocês que foi aquele escolhido, que foi aquele que me intuiu a chamá-lo de Raul Seixas. Pessoal, mas o que aconteceu é que esse Raul Seixas, eu esqueci que ele era Raul Seixas e separei-o para a venda. E ele foi vendido, sim. Ele foi vendido. Na verdade, ele está reservado ainda, porque a pessoa vai comprar mensalmente os bebês que ela escolheu. Mas a minha palavra já foi dada. Mas ela adorou aquele bebê, então não tem como eu dizer, não desisti, não vou mais vender. Não, palavra dada é ato cumprido. Então, pessoal, lá se foi o Raul Seixas. Aí eu pensei, depois eu me chateei, eu digo, mas eu esqueci totalmente. Não tem importância não, eu sou esquecida mesmo, não há de ser nada. Vou escolher outro para ser Raul Seixas. Escolhi? Não. Porque nenhum me intuiu que ele seria outro Raul, em homenagem ao Raul Seixas. E assim ficou. E o tempo passou. E os dias passaram, né? E eu havia pedido na Shopee um bodezinho de Toca Raul, não é? Justamente para botar naquele bebezinho, não é? Seria no Natal que eu iria colocar o bode dele, né? O bode chegou. Olha aqui. O bodezinho, Toca Raul.
todo preparadinho para ele, e no entanto o bicho foi vendido. E no entanto eu não consegui achar outro para substituí-lo, porque eu só iria fazer se de fato eu tivesse intuído que aquele outro seria também Raul, mas não intuí, então ficou dessa forma, o borezinho guardado. Aí o que é que acontece hoje? Hoje, uma pessoa me propõe trocar uma dita boneca dessas que estavam à venda, trocar por um bebê dela, entendeu? E eu pensei, eu digo, bom, já que eu não é acrescentar um bebê, porque acrescentar eu não acrescento mais, já que é troca, vai continuar o mesmo número de bebê, aí eu aceitei, eu disse, tá legal, pode, eu aceito a troca, não é? Aí ela veio me trazer. Quando ela veio me trazer, pois não é que quando eu olhei pro bebezinho, eu lembrei na mesma hora, vai ser o novo Raul. Lembrei quando eu olhei pra carinha dele, muito bonitinho, muito mimoso, é o Kit Oscar. Vou mostrar pra vocês. Agora a fantasia vai ficar um pouquinho ali, que eu vou mostrar o Oscar pro pessoal, tá certo? Olha, pessoal, vou ficar mais de perto para vocês verem. Eu achei lindo, à primeira vista. Eu achei o Kit Oscar a coisinha mais linda do mundo e eu não conhecia. Primeira vez que eu tive contato com ele foi agora. Vocês gostaram? Não é lindo? Não parece com o Raul? Olha, se esse bebezinho não é o Raul, não vai ser o que eu estava precisando, mas me desfiz por um descuido, por um esquecimento, mas tá aqui, a vida me trazendo de volta. Isso é besteira? Não, eu não considero que é besteira não, pessoal. Porque eu poderia muito bem ou ter dito, não, eu não estou mais interessada em trocar boneco. Não disse. Optei por dizer, aceito sim, faço a troca. Também eu podia ter pego o boneco e ter simplesmente sido um boneco que eu iria colocá-lo à venda, como eu coloquei aqueles outros. Ou também poderia só ter colocado entre os meus que ficaram e ter passado. Mas não, aconteceu a magia de eu ter olhado para ele e na hora eu ter concluído que esse era o Raul. E quando eu digo que ele vai ser o Raul, eu estou dizendo que ele vai ser um bebê muito especial nesses meus 69 anos. Porque eu vou fazer das músicas do Raul Seixas a minha companhia quase que diária. E então significa que ele também vai ser uma companhia quase que diária para mim e por isso se caracteriza que ele vai ser um bebê muito especial, um companheirinho. Aí eu aproveitei e disse, vou contar pro pessoal, vou mostrar para eles como é que a gente torna a nossa vida fantasiosa, a nossa vida mágica, a nossa vida gostosa, até a página 2, né? Porque não dá para passar o dia todinho nessa satisfação toda, porque a gente sabe que tem muitos e muitos elementos envolvidos no nosso cotidiano. Mas, pelo menos que a gente deixe a sensibilidade da gente sempre assim à espreita, porque são essas pequenas coisas que explode assim uma coisa diferente dentro da gente, que a gente, nesse momento dessa explosão, a gente se reencontra, a gente volta a se reencontrar consigo mesmo. E é fantástico quando a gente aprende a ser esse desbravador da nossa interioridade, a perceber que a gente tá vivo lá por dentro, tá lutando contra uma sociedade que é tão difícil da gente conviver, mas que a gente não está deixando a nossa parte mais lúdica, a nossa parte mais criativa, se acabar, morrer. Pessoal, vou deixando vocês aqui com um forte abraço e mais uma vez a imagem do Raul.
Bom fim de domingo, fim de tarde de domingo, não me desculpa, de sábado, fim de tarde de sábado e noite de sábado. Tchau, pessoal, até amanhã, se possível.